Pronto, voltamos. Aqui, eu acho que o que eu disse foi muito forte. Nem a internet aguentou a profecia. Caiu a conexão. Mas pode cair a conexão eletrônica. A conexão com os céus não caiu. Porque estou com as profecias em mãos. E você estará acompanhando essas profecias. Eu vou reler porque a conexão já voltou. Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes haverá até mesmo bispos. Deus nos livre e guarde de que isso aconteça conosco. Mas é o que aconteceu. E Nossa Senhora do Bom Sucesso vai dizer: a igreja terá uma crise medonha. Então, tudo isso são palavras dela, Nossa Senhora. Mas ela vai dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo não vai abandonar os bons. E Ele vai enviar os seus anjos. É Nossa Senhora quem está dizendo. Lembrando, não sou eu. Nossa Senhora vai dizer: mandará os seus anjos dar morte a todos os seus inimigos. Assim diz Nossa Senhora. Porque chegou um momento em que não dá mais. A humanidade chegou numa tal crise. Não dá mais. Estão deturpando de tal forma a fé verdadeira, diz Nossa Senhora, que não dá mais. Mas depois disso, haverá um tempo de paz e reconciliação com Deus. E é por isso que Jesus Cristo vai ser servido, adorado e glorificado. Lembra que nunca é a destruição total. Por isso que não se trata do fim do mundo. Então, ocorre mais um período na história da humanidade. Nossa Senhora vai dizer aqui, sobre as catástrofes, uma frase, estou pulando muitos trechos. A água e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. E Nossa Senhora vai continuar logo depois. Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Os demônios do ar, e continua a profecia. E ela vai fazer um apelo. Qual é o apelo de Nossa Senhora? De La Salette, França. 19 de setembro de 1846. Eu dirijo um urgente apelo à terra. É a Santíssima Virgem. É Nossa Senhora quem vai pedir isso. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos séculos. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que se deram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho. Lembre-se que está conduzindo a Nosso Senhor, tem as características da verdadeira profecia. Aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. É Nossa Senhora que quase que dá um abraço nos seus filhos. Chamo os que vivem do meu espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos. Vejam só a expressão. Chamo os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. Já é hora de saírem e virem iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. O padre se emocionou agora. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo se torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que ainda tendes vista. Profetismo. Porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. E Nossa Senhora continua dizendo que, ai dos habitantes da terra, virão guerras sangrentas e fome, pestes e enfermidades contagiosas. E no fim ela vai dizer, cairá fogo do céu.
Todas essas invocações estão dizendo que vai cair um fogo do céu. As profecias falam desse fogo que vai cair do céu. Depois vai dizer, 3 dias encontrava-se em contínuas convulsões. Lembram-se dos 3 dias de trevas? Se refere a isso ou não? Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Depois podem ter muitos mais trechos que vamos disponibilizar no material didático. Pronto, caiu a conexão, mas já voltamos e já temos 1000 pessoas que já conseguiram se reconectar. Não tem problema, você que ainda não, os que não conseguiram podem ver depois na íntegra o programa. Mas nós vamos passar agora para uma outra invocação. Quase que daria vontade de tocar um sino agora. Vamos tocar uma badalada. Tem, tem, tem. Prestem atenção. Fátima, 1917. Nossa Senhora aparece para 3 pastorinhos. Lúcia, Francisco e Jacinta. 10, 9 e 7 anos. Uma sequência de 6 aparições. E, na última delas, dia 13 de outubro de 1917, houve aquele famoso milagre do sol, presenciado, por alguns historiadores dizem isso, por cerca de 70.000 pessoas. E a partir desse milagre, o bispo Dom José Alves Correia da Silva, que era o bispo de Leiria, fez uma investigação e, no dia 13 de outubro de 1930, foram consideradas dignas de crédito as visões das crianças. Mas depois, muitos outros foram aprovando. A própria Congregação para a Doutrina da Fé, na passagem do 2º para o 3º milênio, a mandos do Papa São João Paulo II, vai fazer a publicação do 3º segredo de Fátima, da terceira parte do segredo de Fátima. E nesse documento vai estar dito isso, aspas, Fátima é, sem dúvida, a mais profética das aparições modernas, fecha aspas. Já em 1941, tinham sido publicadas a primeira e a segunda parte do segredo. E a terceira vai ser no ano 2000. E com isso, nós vamos ver o próprio São João Paulo II numa homilia, que ele vai dizer em 13 de maio de 1982, portanto, muitos anos depois, ele vai dizer, mais atual mesmo do que há 65 anos atrás, e até mais urgente é esta profecia, Fátima. E é esta que nós vamos ver agora. Os que tiverem fôlego, eu sei, hein? É sexta-feira, caiu a conexão, o padre engasgou no meio do programa, mas tudo isso não impede de você conhecer as profecias. Continue assistindo, se você quer conhecer. Se não, você sempre vai continuar no fake news. Então agora, vamos aumentando a nossa conexão. Uma vez que voltou a conexão, vamos redistribuindo. Né? Vamos lá. Vamos esticar um pouco a live. Olha a promessa que me fizeram aqui. Eu fico contente. Só não sei se essa alegria se estende a todos os que estão me assistindo. Primeira parte do segredo de Fátima. Ela vai falar do inferno. Foi a terceira aparição, 13 de julho de 1917. Ela vai falar do inferno, do mar de fogo, dos demônios. Então muitas pessoas dizem, mas padre, será que existe inferno? Além de estar no catecismo, basta dizer isso, né? Além de estar no catecismo da Igreja Católica a existência do inferno e dos demônios, também Nossa Senhora em Fátima declarou que existe o inferno. E para lá vão as almas daqueles que não querem aceitar a verdadeira misericórdia de Deus. Não querem assumir um compromisso com Deus. E por isso se desfazem desse compromisso. E uma frase só dessa parte do segredo. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. A segunda parte do segredo vai falar sobre o Imaculado Coração de Maria
e sobre a Rússia. Eu não sei se vocês que estão assistindo já conheciam isso. E ela vai falar de um castigo, porque ela vai dizer que tem que estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E ela pede isso a Nossa Senhora em Fátima. E ela vai dizer que estavam numa guerra, Primeira Guerra Mundial. Estamos em 1917. E ela disse que essa guerra ia acabar, mas que no reinado de Pio XI começará outra pior. Detalhe, nós não estávamos no reinado de Pio XI. Pio XI vai reinar de 1922 a 1939. Estaremos iniciando a Segunda Guerra Mundial. Portanto, pelo menos nesse período, o mundo não se converteu. Tudo isso está no documento que vocês vão ter acesso. E vai dizer mais. Se, aqui, Deus vos dá, aqui, quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes. Então, a não conversão, o não arrependimento, conduz a um castigo. E isso todas as aparições diz. Só que ainda não é o fim do mundo. Para impedir isso, dava para impedir, Nossa Senhora diz que sim, era necessário consagrar a Rússia ao Imaculado Coração dela. Se a Rússia se convertesse, teriam paz. Mas se ela não se convertesse, vai dizer aqui, literalmente agora, se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Lembremos que estamos no ano de 1917. Neste ano estava estourando a Revolução Comunista na Rússia. E justamente o que diz este documento da Congregação para a Doutrina da Fé do ano 2000, documento oficial da Igreja, ele vai dizer que se aplica ao comunismo e que o comunismo espalharia os seus erros pelo mundo, porque não é a doutrina da Igreja, e, ademais, ele perseguiria a Igreja. E vimos isso ao longo de todo o século XX. A pergunta que eu faço agora, tudo isso que Nossa Senhora está dizendo sobre o Imaculado Coração de Maria, sobre a conversão da Rússia, sobre o comunismo, inclusive, sobre o inferno, vocês já conheciam tudo isso? Sim ou não? Essas características que Nossa Senhora coloca, bem como La Salette, bem como Nossa Senhora do Bom Sucesso, se aplicam mais para o século XX? Se aplicam para o século XXI ou não? É bom que vocês comecem a comentar. Mas tem a terceira parte do segredo. Não sei se vocês já ouviram a terceira parte do Segredo de Fátima. Foi promulgada, portanto, no ano 2000 esta parte. E ela vai dizer que tinha um anjo com uma espada de fogo na mão que despedia chamas de fogo, mas Nossa Senhora ainda segurava por algum tempo. Depois, o anjo apontava com a mão direita dele para a terra e com voz forte ele dizia: o que vai dizer o anjo? Continuem vivendo do jeito que dá? Não. O que diz o anjo? Penitência, penitência, penitência. O anjo convidava ao arrependimento, à penitência, à oração, à mudança de vida. Vai dizer que via uma montanha alta, escabrosa, no alto da qual tinha uma cruz. E depois o Santo Padre atravessava a cidade com muitos bispos religiosos e religiosas para atingir até essa cruz. Na cidade, uma série de cadáveres. E quando chega no alto dessa montanha, ele prostrado de joelhos, ele é morto por alguns soldados que disparam tiros e morre o Santo Padre. Era a visão que tiveram, era terceira parte do segredo de Fátima. E enquanto da cruz, com os braços abertos, escorria sangue. E desse sangue os anjos com taças de cristal vinham recolher o sangue dos mártires. E na própria interpretação que se dá no ano 2000 dessas profecias, na própria interpretação que a Congregação para a Doutrina da Fé dá disso, diz que essa caminhada do Papa era uma espécie de via sacra da Igreja. Era, portanto, uma espécie de paixão pela qual a Igreja passaria em pleno século XX. Estávamos assistindo a Via Sacra, a paixão da Igreja, pela qual o Papa, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas acompanhariam a paixão da Igreja em pleno século XX.
E os anjos recolheriam esse sangue para apresentar a Deus, para, como diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Colossenses, nós vamos completar o cálice divino dos sofrimentos de Cristo com o nosso próprio sofrimento, assistindo e participando da paixão da igreja. Já conheciam tudo isso? Conheciam essas profecias? Agora eu tenho um detalhe para você, intrigante. Quem escreve um pouco sobre desse documento, que está disponível para nós, é o então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. E este cardeal diz, eu acho que isso já está cumprido. Eu acho que agora essa profecia está fechada. Portanto, não haveria necessidade dos últimos tempos. Ocorre um fato que me chamou muita atenção. No dia da eleição do Papa Bento XVI, o cardeal patriarca de Lisboa cumprimentou o Papa e depois numa homilia que ele fez, o cardeal era na época Dom José da Cruz Policarpo, e ele fez uma homilia no dia 13 de maio de 2005, logo depois no Santuário de Fátima. E ele diz na homilia que o Papa Bento XVI, portanto, 5 anos depois de ele ter dito que talvez Fátima já estivesse completo, 5 anos depois ele teria dito para o cardeal, segundo as palavras do cardeal, que quando ele foi cumprimentar o Papa recém-eleito, Bento XVI lhe disse, eu tenho pensado muito sobre Fátima. E 5 anos mais tarde ainda, no ano de 2010, também no dia 13 de maio, Bento XVI fez uma homilia na qual ele afirmou, iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. É uma ilusão. Portanto, até 2010, o Papa Bento XVI, em sua homilia, dizia que a missão profética de Fátima continuará. Isso me chamou muita atenção e isso não vai nos documentos porque são outras informações, não é a própria profecia. E gostaria de deixar isso consignado para todos. E, uma vez que caiu a conexão, para não ficar muito truncado, já vou dar a 4ª aparição. Akita, Japão, 1973. Já novamente é uma religiosa, é uma irmã. Na primeira era uma irmã, no Equador, depois 2 com pastorinhos e agora uma irmã novamente. A irmã Agnes, ela vai receber essas profecias. Agnes Sasagawa Katsuko, do Instituto das Servas da Eucaristia. E ela vai receber uma aparição. São várias manifestações. Nossa Senhora chora sangue, aparece sangue na mão de Nossa Senhora, numa imagem de madeira. É longa história. Vamos ficar apenas com a profecia. E essa aparição se deu durante o pontificado do Papa Paulo VI, que reinou de 1963 a 1978. A aparição foi em 1973. E em abril de 84, foi autorizado a veneração de Nossa Senhora de Akita pelo bispo, que era o bispo Joe Sojiro Ito, bispo de Niigata. E ele consultou a Santa Sé e deu essa aprovação para que fosse venerada. E em junho de 1988, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, emitiu um juízo sobre esta aparição de Akita, na qual ele diz que os eventos e mensagens de Akita são confiáveis e dignos de fé. Uma vez que nós vemos agora a aprovação da Igreja para esta mensagem, então trouxemos todas essas aparições e essas profecias com algum tipo de aprovação eclesiástica, como todos puderam ver. E o que diz Nossa Senhora? Ela tem várias mensagens. Eu tomei somente a 3ª mensagem de Nossa Senhora de Akita, do dia 13 de outubro de 1973. 13 de outubro. O que é que Nossa Senhora vai dizer? Ela vai pedir o arrependimento, e se não vier o arrependimento, o castigo. Ouçam. Eu lhe disse que, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Lembram-se? Punição, purificação. Será uma punição? É o fim do mundo? Será uma punição maior do que o dilúvio. Maior do que o dilúvio. Repito, maior do que o dilúvio. Tal como nunca se viu antes.
O que é que vai acontecer? Olha o fogo de novo. O fogo irá cair do céu e vai eliminar grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes, nem fiéis. Os sobreviventes, portanto, não é o fim do mundo. São sobreviventes. Vem a punição e não é o fim do mundo. Isso estamos vendo em várias profecias. O padre está cansado de dizer, mas é bom que isso fique claro, porque é a hipótese que nós estamos levantando nesta série. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. Então vai ter um resto ainda. As únicas armas para essa guerra, o que nós vamos precisar? Fuzis, granadas, quais são as armas? As únicas armas que irão restar para vocês serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho, sempre conduzindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a profecia não acaba aqui. Recitem todos os dias as orações do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, pelos bispos e os sacerdotes. Enquanto os sacerdotes, eu sou interessado muito nos sacerdotes. Rezem pelos sacerdotes, por favor. O padre também promete orações. Agora vem outra frase dessas daí que é para cair conexão. A obra do maligno vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. É a profecia de Nossa Senhora de Akita. Quando ela vai se cumprir? Não sei. E sobre os sacerdotes? Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades, e igrejas e altares serão saqueados. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos e o demônio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço de Deus. Quando se passará essa calamidade? É o que nós nos perguntamos. O demônio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Quando tentarem fazer com que os consagrados, os sacerdotes, abandonem a sua vocação, aí é um sinal de que o castigo está próximo, segundo a profecia de Nossa Senhora de Akita. Mas ainda tem um trechinho. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Meu Deus, olha o que está acontecendo. Reze muito as orações do rosário. Eu, sozinha, ainda sou capaz de salvar vocês das calamidades que se aproximam. Aqueles que colocarem sua confiança em mim serão salvos. E Nossa Senhora sempre termina com esperança. E essas são as profecias, trechos das profecias que eu queria trazer para todos, para mostrar como se nós estamos cumprindo no século XX todos esses requisitos, nós temos algo que temer. Então a pergunta é, ainda que você tenha caído a conexão, você assista um pouquinho depois este programa, agora que vale a pena compartilhar mais do que nunca, você pode me dizer isso. Será que nós estamos nos últimos tempos? Tendo o material didático, você tendo lido, nunca vou querer colocar o meu pensamento na sua cabeça. Você tem que analisar com os argumentos teológicos, históricos, mais as profecias que nós disponibilizamos para você ler. Eu quero saber isso. Você chegou a que conclusão? Segundo a hipótese, será que vêm os últimos tempos? Segundo todas essas profecias? Ou será que essas profecias não querem dizer nada na sua vida? Se essas profecias se referem aos últimos tempos, e ele vem, será que vem para os nossos dias? Será que tudo que nós vimos se encaixam no século XXI? Então, nós precisamos mudar de vida. E hoje é a última aula. E é nessa última aula que nós queríamos fazer o seguinte:
deixar de lado todas as falsas profecias. Eu queria dar essa continuação para que vocês não fossem mais levados por impressões. Ai, disseram. Não, mas eu ouvi dizer que não. Eu estou dando argumentos teológicos, estou dando argumentos históricos, estou mostrando as profecias. Você mesmo pode estudar e chegar a essa conclusão. Não é achismo. Eu não disse eu acho. Eu estou apresentando argumentos segundo a teologia da profecia, de profecias dos profetas, deitando mão de documentos e citando-os aqui na medida do possível. Mas nós estamos tentando justamente mostrar os valores católicos. Eu não tirei da manga, eu não sou um mágico que tirei a cartola e puxei profecias sobre os últimos tempos em todo este curso. Não fiz isso. Apenas recolhi e mostrei que existem essas profecias. Portanto, nós temos que fazer mais do que isso. Nós temos que tomar atitudes. E eu quero aqui ressaltar os valores católicos, porque a decisão é sua. Você vai viver melhor depois dessas aulas ou não, de acordo com a sua decisão. Aqueles a quem você compartilhar esse vídeo terão a oportunidade também de tomar a sua decisão. Assim que eu falei e terminar este programa, eu cumpri com a minha missão. Eu anunciei as profecias. Eu trouxe à teologia católica esses valores católicos e coloquei à sua disposição. A minha atitude foi tomada. A minha missão acaba quando começa a sua. Aqui, neste momento, começará a sua missão de evangelizador, de divulgar essas profecias, esses programas e, sobretudo, esses valores. Mas muitos vão dizer, mas eu não sei como ser católico. Lembram-se, Nossa Senhora do Bom Sucesso, o nosso fundador que dá as voltas, bate a porta, a igreja se abre. Sempre haverá uma porta que se abrirá. Deus nunca deixará você sem esses valores, sem um auxílio. E eu mesmo vou responder esse chamado. Eu já respondi, já fiz essas aulas. Cabe você agora. E por isso que eu quero que vocês reconquistem essas profecias. E eu vou deixar não só o material didático dessa aula, que é inteiramente gratuito, vou deixar à disposição. E nessa disposição eu vou apontar o caminho. Durante 3 aulas eu apontei o caminho. Mas eu tenho que dizer, eu não disse tudo sobre as profecias. Essa ideia me surgiu nesta última aula. Para mim, eu ia encerrar agora. Mas eu abri até no Instagram uma caixinha para fazerem perguntas. Veio tantas perguntas que eu tomei uma decisão. Nem sequer os técnicos que estão me ajudando aqui na gravação não sabem disso. Mas eu vou prometer, eu já tinha prometido, mas eu vou fazer um programa só de perguntas e respostas. Para que vocês possam fazer todas as suas perguntas para responder apenas algumas. Claro, o tempo sempre vai ser o nosso amigo e inimigo. Amigo porque nos dá a oportunidade de convivermos, inimigo porque ele vai passando. Então eu vou disponibilizar um programa só de perguntas e respostas, mas eu vou fazer isso na própria plataforma, que chama-se Reconquista. O link está abaixo. Claro que eu vou continuar fazendo outros programas e outros cursos e vou fazer 2 programas a mais sobre profecias, mas especificamente sobre Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque ele faz parte da nossa vida, essas profecias. Foi Monsenhor João, nosso fundador, que conseguiu resgatar essas profecias para que nós pudéssemos lê-las e tomássemos conhecimento dentro dos arautos do Evangelho. E essas profecias que devem ter sido para muitos novidade, vou dedicar 2 aulas só para falar sobre essas profecias e mais uma aula só para responder perguntas. Mas essa vai ser na plataforma. E, claro, a plataforma é sempre uma assinatura, sim, simbólica. Porque no primeiro programa eu disse que ia indicar o caminho. No segundo eu disse para não assinar. Mas para quem fosse assinar agora, não assina, hein? Não assina, calma, não assina, porque eu vou continuar os programas dentro da plataforma. Mas se você for agora, você vai ver lá que tem um valor mensal de R$ 59,90, não só para esses programas, mas para outros cursos que lá já estão disponíveis, de sacerdotes, de leigos, inclusive de religiosas, doutores e mestres, mas eu peço, não assina agora. Eu sei que é irresistível, quero uma oferta e eu vou dar. Então, eu vou dar 3 aulas extras para tirar as dúvidas, inclusive para fazer um pinga-fogo. Perguntem o que quiser, responderei o que souber ou o que puder. Mas
eu queria que vocês me dissessem, aqui mesmo, pode ser pela TV Arautos, pode ser pelo chat, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp. Eu queria saber de vocês se vocês preferem essas aulas que eu vou gravar respondendo perguntas e de Nossa Senhora do Bom Sucesso, se preferem que elas sejam gravadas, e eu já venho com o programa fechado, ou se preferem que seja ao vivo. Se eu faço os programas ao vivo, porque aí vocês podem perguntar, podem comentar, o programa também pode cair no meio do ar, né? Mas a gente retoma. O que é que preferem? Eu gostaria que comentassem, tanto na TV Arautos, alguns já estão comentando. Claro que quando ele vai gravado, eu vou ser um pouco mais estático, vou usar mais uma linguagem de professor do que de qualquer outra coisa. Ao vivo é ao vivo. Vamos pegar todos os erros de gravação também. Então, você pode comentar e eu vou fazer de acordo com o que vocês quiserem. Pode ser gravado, pode ser ao vivo lá na plataforma. Só que eu vou disponibilizar um material um pouco mais denso. Aqui vocês já vão ter gratuitamente profecias de Nossa Senhora de Akita, profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso, profecias de Nossa Senhora de Fátima, profecias de La Salette. E você já tem esse material, guarda, é seu, é gratuito, basta se inscrever no Instagram e no WhatsApp. Agora eu vou fazer um outro material mais denso, um compêndio só de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Eu acho que vai ser uma novidade para muitos, e aí é um estudo mais aprofundado. E aí você vai poder ter na plataforma acesso a este material mais denso. Então, vem aqui. Vou fazer 2 propostas. Vamos ver se aceitam ou não. Uma das propostas que eu quero fazer é, estamos em crise sempre, né? Então, eu queria fazer uma proposta baratinha. Então, para vocês terem acesso à plataforma, não só para essas aulas, que nós vamos fazer essas 2 aulas, mas as perguntas e respostas ao vivo, vai ter um outro curso que já está disponibilizado, que é História da Igreja. Então, esses 2 cursos juntos, vocês podem, por um valor de R$19,90, fazerem mensalmente e fazem essa assinatura e podem fazer esses cursos. Esse é bem baratinho, só para dizer que, enfim, eu pude criar o compêndio para vocês. Então é mais por amizade, né? É simbólico. Mas tem já lá, além dessas aulas que eu ainda vou gravar, porque ninguém sabia, nem eu sabia, eu tive a ideia agora, meia hora antes da gravação. E estou soltando, e os produtores aqui que vão se virar, né? Para poder fazer isso ir para o ar. Então, a outra seriam essas 2 aulas, mais perguntas e respostas, mais 10 cursos que já estão disponíveis na plataforma e mais os cursos que já estão sendo gravados por esses professores, profissionais, doutores, mestres, sacerdotes, religiosas, né? Até as religiosas estão gravando cursos, mas já tem... Agora, se fizerem a inscrição já, nesse momento, já tem 10 cursos ali, de saída, mas outros já estão sendo gravados. Mas eu não queria que vocês fizessem isso assim de sopetão. Porque se vocês forem lá no link da plataforma, vai ter esse valor, R$ 59,90, mas eu não queria que vocês pagassem isso. Eu queria que pagassem menos, porque está sendo através do nosso curso. Vocês me acompanharam durante esses 3 dias. E eu queria saber qual o valor que vocês gostariam de assinar esses cursos. Mais uma vez, eu peço a opinião. Seria, então, essas aulas, mais os 10 cursos, mais o curso do ano inteiro, o que tiver daqui para o fim do ano. Eu queria que dissessem quanto é que vale os meus cursos, né? Não só os meus, mas os dos outros. Né? Aqui, vale 2.000 likes. Tá bom, né? Mas assim, o like, além do like, quanto é que valeria? Eu estou fazendo quase... não estou pechinchando não, hein? Mas eu estou fazendo porque eu queria saber a opinião de vocês, porque é com base nisso que eu vou gravar na plataforma agora. Aqui, ó, tem gente que já tá subindo o valor. Quase que eu estou fazendo o leilão dos meus cursos na plataforma. Né? Os produtores devem estar desesperados, porque eu estou fazendo um leilão. Então, o meu não vale muito, não. O meu eu faria de graça sempre, porque, como perceberam, não vale muito. Mas os outros valem muito, porque são sacerdotes que querem indicar o caminho da fé para todos vocês. Então, pela plataforma, estava lá R$ 59,90. Para vocês que querem fazer nesse link que eu estou promovendo aqui abaixo, vocês vão ter, então, agora, se fizerem já nesse link, vão ter essa promoção mensais R$ 39,90. R$ 39,90. Eu estou abaixando uma coisa bárbara. Por quê?
porque eu quero, sobretudo, que vocês tenham acesso à verdade da religião católica. Muitas verdades que podem estar esquecidas para nós e que eu não quero que esteja esquecida no seu coração. Mais do que tudo isso, o padre brinca com todos os que estão assistindo. Eu queria deixar um último conselho. E esse último conselho é para nós encerrarmos mesmo. Vocês nos acompanharam através dessas profecias. E eu, enquanto sacerdote, fico contente de poder ter falado sobre um tema que eu amo e estudo já de forma esporádica há muitos anos. Eu queria compartilhar isso. Eu estou compartilhando, não é uma matéria só enquanto professor. Eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha vida. Compartilhando com vocês um pouco da paixão pelo estudo sobre as profecias e um pouco das hipóteses que eu mesmo me coloquei. Será que estamos vivendo os últimos tempos? Será que os últimos tempos vêm para os meus dias? E como estar preparados? E como estar preparados? Rezem o terço. Rezem a Deus. Procurem estar no estado de graça. Preparem-se, porque Deus nunca vai dar uma cruz que nós não possamos carregar. E se Deus está nos dando esses avisos, e se vem para os nossos dias, Deus está avisando a cada um de nós. Através das profecias, é a voz de Deus que está chegando ao seu coração, à sua casa, neste momento. E não deixe essa voz ficar apenas no vácuo, no eco. Nós temos que ecoar no nosso coração. Compartilhem esse programa, porque a minha evangelização já foi feita. Eu já fiz a minha parte, agora é a sua. Se você compartilhar, e para mais amigos possíveis, todos poderão ter acesso a essas profecias. Agora, só depende de você. E é para isso que eu vou deixar uma bênção toda especial para todos os que estão assistindo a este programa. E os que ainda vão assistir, eu já incluo nesta bênção. Porque nós estamos vendo guerras, pestes, catástrofes, mas eu quero que todos sejam abençoados por Deus e Nossa Senhora. Quem tem Nossa Senhora por mãe, tem Nosso Senhor Jesus Cristo por Pai, tem Deus por Pai. Então, vamos dar essa bênção. E agora, vamos dar essa bênção para não só os que estão assistindo, pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, e por todos aqueles que de uma forma ou de outra tomarão contato também com essas profecias e vão amar mais a Deus por causa delas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. E eu já me despeço com saudades de todos e esperamos nos rever na plataforma para responder todas as perguntas. Que Nossa Senhora abençoe a todos e a cada um. Salve Maria!